Rafael, você conta com uma serenidade incrível a respeito do que aconteceu, você tem feito isso em diversos eventos, ali com a Stand With Us Brasil, e você falou de um antissemitismo que você sofreu pessoalmente na volta para o Brasil. Agora, não tem como evitar esse assunto, até porque muita gente está comentando no chat, perguntando se o governo Lula está assistindo, se o PT está assistindo, se o Lula está assistindo, porque o presidente fez diversos comentários que, inclusive, foram respondidos de uma maneira firme pelos próprios membros do governo israelense, inclusive por alguns familiares e algumas vítimas do 7 de outubro, incluindo a Rafaela, que também deu entrevista para a gente aqui no Papo Antagonista. Você volta para o Brasil e o presidente do seu país está acusando Israel de genocídio, está fazendo declarações que são vistas com simpatia por lideranças do Hamas, em manifestações diretas deles. O que você pensa? Porque eu vejo que você consegue ter uma relação direta ali com a experiência e não fala com uma carga política de viés ideológico para um lado e para o outro. Então, assim, do ponto de vista da sua experiência pessoal, como é que você enxerga isso? Decepcionado. Primeiro, por que a primeira decepção? Quando veio os aviões da FAB de Israel, nenhum deles, os 5, foi recepcionado por ele, pelo presidente, ou por algum representante do governo. E o dos palestinos foi. Eu acho que foi correto os palestinos serem recebidos porque eles são brasileiros, assim como eu. Uhum. Por que eu não fui recebido? Um outro ponto, eu saí como ferido pelo Itamaraty. Ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me mandou um e-mail, ninguém veio ver como eu estava. Então, assim, a decepção vem primeiro pessoal, por não ter recebido esse apoio do governo e do Brasil. Uhum. E segundo, eu sinto uma parcialidade. E isso o Brasil nunca fez. Em situações de guerra, em situações externas, né? Então, por exemplo, na guerra da Rússia e da Ucrânia, o Lula fala em fazer paz. Por que na guerra de Israel contra o Hamas, um grupo terrorista, ele fala que Israel é o culpado? Ele não fala em paz. Né? Ele coloca a culpa em alguém. Então, assim, o que o governo brasileiro está fazendo é uma vergonha, porque em questão de relacionamento internacional, em questão de guerra, não faz sentido nenhum. Me chocou muito quando eu vi o vice-presidente, Geraldo Alckmin, lá no Irã, ao lado de líderes do Hamas, do Hezbollah, de terroristas. Tá aí a imagem na tela, eu que identifiquei, inclusive, as outras lideranças terroristas e publiquei em rede social, depois a imprensa veio atrás. Essa é a imagem a qual o Rafael está se referindo, diga. E aí me choca muito, porque assim, por que o presidente ele envia quem está abaixo dele logo, né, na hierarquia, né, do governo, e para outros países não? Sendo que todo mundo sabe que o Irã financiou o atentado do dia 7, o Irã financia o Hamas e o Hezbollah também, sim, grupos terroristas, né? E que inclusive o Brasil não reconhece como grupo terrorista. Me choca muito isso. Uhum. E de novo, tá? Que nem você falou, tem uma visão muito racional das coisas. Sim. Os palestinos não são os grupos terroristas. São os grupos terroristas que comandam esses lugares. O Irã, onde a mulher não tem direito a nada, onde a mulher não pode nem dirigir, escolher a roupa que quer, como que o Brasil é parceiro deles? Como que o Lula chama ele de amigo? Como que ele senta junto para conversar? Então, assim, me choca muito. E o que me choca muito também são minorias apoiando o Hamas, sendo que essas minorias morreriam na mão do Hamas. De novo, o Hamas não é os palestinos. O Hamas é o grupo que comanda a faixa de Gaza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você é uma mulher em que você gostaria de andar sem sutiã, por exemplo, no Brasil você tem totalmente a liberdade de fazer isso. Em Israel também. Parabéns, é democrático. Agora na faixa de Gaza você seria morta ou estuprada. Então assim, eu me pergunto como que você como minoria defende alguém que te mataria. É algo cultural, tá? É algo deles. Isso daí eu não julgo, eu não tô lá. A educação é deles, aí é entre eles. Mas você defender isso... Vocês viram as cenas hoje das meninas voltando para casa ao lado de homens, só homens armados até o dente. E isso me estranha muito. E assim, eu como judeu, eu sou uma minoria. Por que as minorias não me defendem quando eu defendi elas? Eu apoiei essas minorias. Eu levantei, briguei com familiares, briguei com pessoas por causa das minorias e eu sou recebido com ataque. Aí eu me pergunto, o que está acontecendo com o mundo? Sendo bem sincero. Eu falo que se eu não tivesse fé e fosse um pouco racional, eu acho que eu teria ficado louco, porque não dá para entender.
Rafael, fora aqui as questões políticas, de governo, etc., o que mudou na sua vida, no dia a dia? Quais são as lições que você tira desse episódio? As pessoas próximas? Sua vida muda completamente. Até você hoje tem uma outra função, inclusive um outro tipo de trabalho. Então, assim, só para a gente fechar todo esse capítulo, resumido, evidentemente, sobre a sua história, o que você destaca desse novo período da sua vida? Bom, primeiro, igual eu falei, eu acho que uma lição de vida que eu posso dar para as pessoas é que tudo acaba do dia para o outro, pode acabar. Então, realmente, é valorizar a vida, ser pessoas melhores. Então, é um aprendizado que eu tenho muito grande, eu valorizo muito minha família, meus amigos, e hoje eu também sou analista educacional do Stand With Us, que é uma ONG que busca educar para a paz. Ele busca falar sobre o conflito no Oriente Médio, explicar mais detalhadamente toda a história, né, do conflito. E hoje eu sou palestrante, né, junto com o Stand With Us Brasil. E aí a gente está fazendo esse trabalho para realmente conscientizar e para que não tenha antissemitismo. Desde do dia 7 de outubro, aumentou cerca de 1000% o antissemitismo aqui no Brasil. Então, o meu papel é para que isso não aconteça e que as pessoas separem realmente a guerra do judeu e do israelense, para que as pessoas entendam o que é ser humano. Então esse é o meu papel hoje em dia. Maravilha. Rafael Zimmermann, sobrevivente do terror de 7 de outubro de 2023, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista, por esse relato minucioso, pela sua serenidade, por tudo aquilo que você está fazendo para educar as pessoas, para informar sobre a gravidade do terror, sobre esse momento um tanto insano, né, como a gente vê, assim, falando numa linguagem até mais coloquial, de reação favorável ao terrorismo. Claro que isso não vem de muita gente, a gente sabe que são milhões de pessoas pelo mundo que apoiam as pessoas que sofrem com esse tipo de violência que você sofreu. Então eu agradeço demais aqui a sua participação, registro histórico para a gente, que eu acho que daqui a muitos anos o pessoal vai voltar a esse vídeo para ter a dimensão do que foi, inclusive, a própria cobertura jornalística desse tempo. Muito obrigado, valeu. Obrigado você pelo convite, pelo espaço, eu acho super importante e é agradável estar com você, então muito obrigado mesmo. Espero que a gente consiga mostrar a verdade para todo mundo.